Nesta aula de pesquisa operacional, vamos continuar falando sobre problemas de cobertura. Vejamos aqui o enunciado do problema. O número de ônibus circulares necessários para atender uma população varia de acordo com a hora do dia, segundo o gráfico a seguir. Vejamos aqui no gráfico que no eixo horizontal nós temos o início à meia-noite e depois de 4 em 4 horas temos uma marcação nesse eixo. No eixo vertical nós temos o número de ônibus necessários. Então a maneira de ler esse gráfico é a seguinte: entre meia-noite e 4 horas da manhã são necessários 4 ônibus. Entre 4 da manhã e 8 da manhã são necessários 8 ônibus. Depois, entre 8 horas e meio-dia são necessários 10 ônibus. E assim por diante. Depois 7 ônibus, 12 e por último 5 ônibus necessários entre as 8 da noite e a meia-noite. Continuando aqui embaixo, por motivos legais, os motoristas só podem ser contratados para trabalhar turnos de 8 horas seguidas por dia. A empresa de ônibus quer atender a demanda com o menor número possível de motoristas. De quantos ela precisa? Antes de nós continuarmos, eu quero enfatizar que o grande problema é que os turnos devem ser de 8 horas seguidas. Porque se os turnos fossem de apenas 4 horas, bastava contratar 4 motoristas para trabalhar nesse período, depois 8 motoristas para trabalhar nesse período, depois 10 motoristas aqui e assim por diante. Porém, como o período é de 8 horas, se forem contratados 4 motoristas aqui para esse primeiro período, então no segundo período esses 4 vão continuar trabalhando. E aí seriam necessários contratar mais 4. Quando chegasse às 8 horas, esses 4 primeiros já não estariam mais, somente esses 4 que começaram às 4 da manhã. Então seriam necessários mais 6 motoristas. E seguindo essa lógica, é possível completar o quadro de motoristas, mas talvez não seja o número mínimo necessário. E é isso que a empresa quer saber. Qual é o número mínimo necessário de motoristas que ela precisa? Vamos então para a definição das variáveis. E para facilitar a notação, vamos denotar cada um desses instantes com os números. Então, o instante 1 é a meia-noite, o instante 2 são as 4 da manhã, o instante 3 são as 8 horas da manhã, e assim por diante. E como ao final de um dia inicia o outro, após o instante 6, que é às 8 da noite, novamente voltamos para o instante 1, só que do dia seguinte. E as variáveis vão ser definidas em função desses instantes. Então teremos xi como sendo o número de motoristas iniciando o turno no instante i, sendo que o i vai de 1 até 6. Portanto, teremos a variável x1 associada ao instante 1, a variável x2 associada ao instante 2 e assim por diante, até a variável x6 associada ao instante 6, retornando depois para a variável x1 do dia seguinte. E se cada um dos xi é o número de motoristas iniciando o turno nesse instante, o que nós queremos é minimizar a soma de todos os xi, pois essa soma nos dá o número total de motoristas contratados. Essa, portanto, é nossa função objetivo. Vamos agora escrever as restrições do problema. E nós teremos uma restrição para cada um desses períodos. Então, no total, nós teremos 6 restrições. Vejamos, para o primeiro período aqui, são necessários 4 motoristas. E esses 4 motoristas que trabalham nesse período, eles podem ter começado o turno à meia-noite, ou então eles podem ter começado o turno às 8 horas do dia anterior, pois vamos lembrar que os turnos são de 8 horas seguidas.
O número de motoristas que inicia à meia-noite é denotado pela variável x1. E o número de motoristas que inicia às 8 da noite é denotado pela variável x6. De modo que o número total de motoristas nesse período entre meia-noite e 4 da manhã é dado pela soma de x1 mais x6. E essa soma x1 mais x6 tem que ser maior ou igual a 4. E é exatamente isso que nós temos nessa primeira restrição. Então, essa primeira restrição está dando conta do período entre meia-noite e 4 horas da manhã. Vamos agora olhar para esse segundo período, entre as 4 e as 8 da manhã, em que são necessários 8 motoristas. Os motoristas que trabalham nesse período são aqueles que iniciaram às 4 da manhã, mas também aqueles que iniciaram à meia-noite. O número total de motoristas trabalhando nesse período é dado por x1, que são os motoristas que iniciaram à meia-noite, mais x2, que são os motoristas que iniciaram às 4 da manhã. Portanto, a nossa segunda restrição é que x1 mais x2 deve ser maior ou igual a 8. E é isso que nós temos aqui embaixo. Portanto, essa segunda restrição se refere ao período entre as 4 e as 8 da manhã. De maneira análoga, teremos restrições para os outros períodos. Então, essa terceira restrição é relativa ao período que vai das 8 até as 12 horas. Depois temos uma outra restrição das 12 às 16, das 16 às 20 e depois das 20 até a meia-noite. No total, portanto, temos 6 restrições, uma relativa a cada um desses períodos. Aqui está o modelo matemático completo, com a definição das variáveis, a função objetivo, as restrições e, por último, o tipo de variável. E aqui as variáveis são todas inteiras não negativas. Vamos ver a resolução do problema no LPsolve. Está aqui a função objetivo, as 6 restrições, o tipo de variável, todas inteiras. E a solução nos diz o seguinte: x1 igual a 4, x2 igual a 10, x3 igual a 0, x4 igual a 7, x5 igual a 5. A soma de todos esses valores é igual a 26. Traduzindo isso para o que representam as variáveis, a resposta é a seguinte: a empresa precisa de 26 motoristas, sendo 4 iniciando no turno à meia-noite, 10 iniciando às 4 da manhã, 7 iniciando ao meio-dia e mais 5 iniciando às 16 horas. Terminamos aqui mais uma aula e a gente se vê na próxima.